Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e CEO do Grupo Inova. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, projetos inspiradores e carreiras de sucesso. E, claro, teorias transformadoras. Nosso propósito é reunir especialistas e profissionais de diversas áreas para compartilhar experiências, iniciativas, ideias e histórias capazes de inspirar. Queremos transformar e gerar impacto positivo na sociedade e, claro, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e acompanhar conteúdos exclusivos e as novidades da nossa programação. Vivemos uma época em que ideias são tratadas como rótulos e opiniões como batalhas. O debate público parece cada vez mais tomado por paixões, cancelamentos e simplificações. Mas será que ainda há espaço para o pensamento racional, o diálogo e a defesa de valores como liberdade, mérito e responsabilidade individual? O conservadorismo e o radicalismo dividem opiniões. Será que ainda podemos ter um olhar atento para as lições da história? E um equilíbrio entre tradição e progresso. No Open Insights de hoje, vamos discutir o papel das ideias na construção de uma sociedade livre, a crise cultural e a moral do nosso tempo. E, claro, os caminhos para resgatar o senso de realidade em meio ao caos das redes sociais. O nosso convidado é advogado, cientista social e comentarista político. Nascido em Porto Alegre, é formado em Ciências Sociais pela URGS, com ênfase em Antropologia e Ciência Política, e pós-graduação em Relações Internacionais na Espanha. Especialista em Direito Público, ele combina uma sólida formação acadêmica com uma atuação prática e contundente no debate público nacional. É fundador de uma plataforma educacional dedicada a cursos sobre filosofia, política, história e desenvolvimento pessoal. Nos últimos anos, consolidou-se como uma das principais vozes do pensamento conservador brasileiro, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Reconhecido pela capacidade de conectar direito, antropologia, ciência política e filosofia em análises profundas e acessíveis sobre os desafios contemporâneos. É uma das figuras mais influentes do cenário cultural e político do país. Seja bem-vindo, Fernando Conrado. Muito obrigado, Totti. Uma honra estar aqui contigo, uma alegria. Eu que agradeço e com esse currículo tão amplo que a gente teve que resumir um pouco, eu tenho certeza que vai contribuir muito para quem está nos acompanhando aqui, pelo menos refletir um pouco diferente ou refletir um pouco melhor sobre os temas que estão tangenciando a nossa sociedade. Eu gosto de começar sempre situando as pessoas no tempo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te falar é assim, você fala muito sobre crescimento pessoal e a mudança de mentalidade. Qual foi o momento na tua vida que foi a virada de chave para isso? Acho que a grande mudança enquanto ser humano, chamar responsabilidade para si, foi após a morte do meu pai. Antes disso, óbvio, né? A vida tinha seus problemas, mas os problemas eram insignificantes perto da perda de alguém que era tão simbólico para o crescimento, a figura paterna tão importante para todos nós. Por mais que teu pai tenha sido bom, pai ruim, péssimo, não te tratava bem, ou era muito querido, dava todo o tempo para ti, investia parentalmente em ti, isso é muito transformador para nós. E ali eu vi que nós vamos morrer, cara. Tem uma ampulheta correndo e cada dia a gente está mais próximo dela, que não existe uma fila no céu. Entendi que o tempo é amoral. Ele não é imoral, ele é amoral. Não interessa se tu é bom ou mal, o tempo vai passar. A natureza é amoral. Ela vai passar. As coisas vão acontecer independentemente de tu querer ou não. E ali, então, eu comecei a ter responsabilidade sobre mim mesmo, cada vez maior. E por achar essas respostas para a minha vida de maneira mais existencial, talvez um drama mais filosófico, porque esse era um drama, até puxando um pouco mais, quando meu pai faleceu antes disso, meu pai foi diagnosticado, meu pai teve uma isquemia cerebral, foi para o hospital, quando chegaram lá já não era isquemia cerebral, era metástase no cérebro, era câncer já fulminante. Com isso minha mãe teve o primeiro AVC, eu tinha um pai de um lado e uma mãe do outro no hospital. Meu pai morreu, minha mãe acabou ficando mais grave o infarto dela, mais AVCs. Então, com pai e mãe eu descobri duas coisas. A primeira delas é, perdi a ilusão da imortalidade.
E com a minha mãe, cada dia tinha que fazer uma cirurgia nova, alguma coisa nova, um gasto novo. E quando não tinha que fazer alguma dessas coisas, eu ficava feliz. E comecei a agradecer por estar me ralando um pouco. E quando eu fui pesquisar, mas que sentimento é esse que eu não tinha tido até então, fui buscar o conhecimento a partir disso, eu vi que há 2.500 anos atrás o pessoal já tinha dado essas aulas, lá na filosofia clássica grega, que era o conceito de memento mori, lembre-se que tu vai morrer, essa perda da ilusão da imortalidade. E o amor fati, ama o destino, agradece o destino, até as coisas ruins que acontecem na tua vida, se tu observar, encarar com coragem, com esforço, tu pode sobreviver a tudo isso, pode crescer, ser um ser humano melhor. Então, que tu tá perguntando, qual foi o grande momento da tua vida? Quando meu pai morreu. Imagina só uma imensa tristeza. Mas ali eu virei eu. Ali eu comecei a ter mais certeza de mim mesmo. Então, se eu tivesse que dar um primeiro momento, assim, um insight, seria, acho que a morte do meu pai. Então foi o que te deu a sensação de finitude. Foi, porque acaba. A certeza. Não é a sensação de finitude, é a certeza. Tu tem certeza que acaba a vida? Sim. Tem certeza que pode ser agora de tarde? A minha eu tenho certeza que pode ser agora de tarde. A gente nunca sabe, pode ser daqui a um minuto seguinte. Por isso que a gente tem que aproveitar a vida da melhor forma. Isso aí. Bom, e com isso tudo você construiu uma marca pessoal muito forte e uma comunidade engajada. Esse é o termo. Sim. Qual foi o principal desafio em transformar a tua voz num negócio sustentável de impacto? Eu vou ter que dar uns passos atrás, tá? Não tem problema, vamos tá. Minha formação ali, como tu falaste, em Sociologia, Política e Antropologia, Direito, fui advogado atuante durante 12 anos, atuei em todas as esferas, atuei pelo mundo todo, então a minha bagagem já era multidisciplinar. A partir disso, quando meu pai morreu, eu pensei, cara, eu vou morrer, não posso ficar... E advogado alla grande, né? Era minha Gildo Zenha, Padre Chagas, o escritório mais legal da cidade, todo em rádio italiano, maravilhoso, aquela vida que todo mundo gostaria de ter. Como já um advogado, vamos dizer assim, com certo mesmo trabalhando de maneira artesanal, com um certo sucesso dentro das suas forças ali. E aí, cara, eu pensei, cara, eu não posso morrer dentro do escritório, né? Olha esse mundo todo aí em volta. E eu abandonei o direito, cara, e comecei a fotografar. Fui para fotografia, e a fotografia foi que fez a verdadeira transformação em mim. Se for perguntar, mas qual é que foi a tua mudança? Dentro de nós, os homens principalmente, tem duas forças. Tem uma força mais da coragem, do empenho, e uma outra do sentimento, do afeto. E essas duas forças estavam dentro de mim. Esse Conrado que fala aqui, é o Conrado, a minha defesa do mundo, né? Não tem ninguém melhor que eu, mais inteligente que eu, nada dessas coisas. E por outro lado, tinha alguém que era muito sensível, tinha visto todos os filmes, falava todas as línguas, mas tinha vergonha de se mostrar ao mundo. E quando eu comecei a fotografar, as pessoas contratavam o Conrado. Era eu que ia lá fotografar. Mas quem fotografava era o Fernando. Aqueles caras mais sensível, via as luzes estavam certas, os ângulos estavam todos perfeitos. E a partir dali, quando eu entregava o meu material de fotografia para os clientes, para os comissionantes, eles diziam, cara, isso aqui ficou lindo, cara. Isso aqui tá maravilhoso. E aí aquele Fernando, que era inseguro de si mesmo, começou a ter certeza de si mesmo. E ali eu vi a arte como terapia na minha vida. Foi um processo terapêutico para me tornar quem eu sou, Fernando Conrado. E a partir dali eu comecei, o Brasil vivia numa grande ebulição, nossos últimos, vamos dizer, hoje já poderíamos dizer os 15 anos, mas 2013 para cá o Brasil mudou muito do ponto de vista político. Eu comecei a ser mais opinativo, dizer o que eu pensava, pouco me importando com os outros, né? Pouco me importando com os outros. Já não tinha mais pai, a única pessoa que podia puxar minhas orelhas estava morta, enterrada. Eu queimei ele lá, fiz um churrasco, joguei cinza na beira da praia. Já não tinha mais ninguém para puxar minhas orelhas. E eu comecei a dar a minha opinião sustentada da antropologia, da sociologia, da política, do direito, e começou a ressoar cada vez mais. Comecei a viajar pelo mundo com a fotografia, cada vez melhores clientes, contratantes, escolhi os projetos que eu queria fazer, fotografava carros pelo mundo, Paris Fashion Week, Givenchy, Chanel, Vivienne Westwood, as grandes marcas, grandes projetos pelo mundo todo, e veio a pandemia. E o que eu fazia nessas viagens? Eu fazia no Instagram, nos stories, mostrava, falava sobre arquitetura, arte, cultura, de onde é que vinha aquilo, o que vinha aquele outro, da gastronomia, tal. Mostrava um pouco da vida, do que eu passava por ali, mas sempre com esse cunho mais filosófico, histórico, artístico, do belo. Só um parênteses, tem uma dicotomia aí, né? Tem a morte do teu pai trazendo a ideia de finitude, mas ao mesmo tempo a arte, que é a fotografia, que traz essa ideia do registro permanente, de salvar um fragmento, um momento, um segundo da história e aquilo perdurar por mais tempo, as duas coisas, né? A
Aí é que tá, sabe que a própria arte como um todo, a fotografia principalmente, ela tem esse caráter documental, que é, ó, isso aqui aconteceu dessa forma, nessas condições. E a outra é uma percepção de uma sensibilidade ali que muitas vezes vira uma máquina do tempo. Tu vai ver uma foto, eu digo pros clientes, cara, só tá me contratando hoje, sei que tá achando caro, mas isso aqui não é pra hoje, é daqui a 10 anos quando tu pegar esse negócio, pô, cara, que negócio do caramba. Tu vai voltar, tu vai ver esse instante, tu vai voltar para aquele momento. Essa é a máquina do tempo, que a fotografia faz. Só ela consegue fazer isso. Nem em vídeo tem tanto poder quando vê aquele momento perfeito, a cena perfeita, numa composição perfeita ali. Eu sempre fui um purista dentro do mundo da arte. Durante a pandemia eu não podia mais viajar, cara, olha que problema. E eu comecei, eu falei, cara, eu tenho que transformar a vida. Né? Já tinha muitos seguidores, já nunca me preocupei com seguidores. Eu sempre dizia, até eu me lembro quando eu tinha lá uns menos de 10 mil seguidores ainda. No Instagram, tu tinha que ter 10 mil para poder fazer o arrasta para cima, para poder mandar link para as pessoas, né? E aí eu dizia, cara, só, manda teus amigos seguirem aqui, teu pai, tua mãe, né? Só não me manda gente chata, porque eu não quero seguidores, eu quero corações e almas. E o nome Corações e Almas virou o nome do meu negócio. O nome do meu curso de formação, até um nome que pode parecer para algumas pessoas, mas Corações e Almas? Mas é exatamente isso que eu procurava, é exatamente isso que nós conseguimos entregar. Logo, ainda isso aí uns 5 anos atrás, a gente tem mais de 72 mil alunos pelo mundo, né? 95% são brasileiros, mas tem até pessoas de línguas lusófonas, né? África, Portugal, que acompanham também, além de ter toda essa formação. Então ali hoje eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia no início, que é girar o mundo, mas dando aula do lugar onde a história aconteceu. O curso de filosofia clássica grega, estoicismo principalmente, que tem essa vertente da coragem, do esforço, do memento mori, do amor fati. A gente vai à Grécia dar esse curso. Então o curso é todo gravado na Grécia. Em Atenas, tu vai ter aula do Aristóteles no Liceum, no liceu onde ele dava aula, que ele era um peripatético, né? Peripatos, periférico, ao entorno, patos, caminho. Ele caminhava, dava 2 aulas por dia, o Aristóteles. Eu dava uma aula aberta para as pessoas e na noite uma fechada. Então eu descobri que é o mesmo método que eu uso. Eu faço o Instagram aberto para todo mundo e se tu quiser algo mais profundo, tenho minhas aulas fechadas também ali. Então as grandes respostas, que é aquilo que a gente pensa, né? Todas as grandes perguntas filosóficas que nós temos já foram respondidas lá. Aristóteles e Platão já nos responderam. Tudo que a gente escreveu e pensou são notas de rodapé para que esses dois pensadores já trouxeram. E a partir dali começou a crescer cada vez mais. Começou com uma plataforma na internet, hoje a gente já tem um aplicativo. Por conta disso... Isso, aproveitando, eu quero te fazer essa pergunta. Esse aplicativo com o teu curso, a pessoa faz download para qualquer celular? Download gratuito, tem material gratuito, depois tem prévias de algumas aulas para que tu seja interessado para querer aprender mais. As aulas da história do capitalismo, né? Não digo nem que é uma aula de economia, mas da história do capitalismo, feita em Nova York, história das religiões de Jerusalém, história da política de Firenze. Então é diretamente do lugar para misturar a cultura, né, com o conhecimento e também com a parte do entretenimento, né, porque afinal de contas eu era o cara que filmava, conhecia tudo isso, sempre fiz isso, adoro fazer, amo isso. Então unir essas duas coisas para mim foi o potencial, uma realização enquanto ser humano. Né? E aí eu também tenho essa parte do crescimento cultural e desenvolvimento pessoal, que é a mudança de vida. Cara, largar tudo, advogado, vida toda certinha, começar uma vida do zero. Não tem ninguém para trás. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E aí vem uma frase que tu costuma usar muito: ser senhor do meu destino. É verdade. Isso é uma das frases que tu mais usa com frequência. O que isso representa na prática? É ser senhor de si mesmo. Sabe que a filosofia, é que quando fala filosofia, tu pensa Platão, Aristóteles, uns caras meio de barbudo, meio chato, né? Com umas palavras difíceis, uns termos, fenomenologia, umas coisas meio que tu não consegue falar, né? Umas discussões assim que tu não consegue chegar. Só que a filosofia é exatamente encontrar as melhores respostas, é paixão pela sabedoria. O que é sabedoria? Encontrar as melhores respostas. Agora, para quem essas respostas? Para ti. Para si mesmo. Agora, para isso, para saber que respostas são essas que tu quer encontrar, tu tem que saber quem tu é. E nesse mundo, hoje em dia, as pessoas já não sabem quem são. Conheça a ti mesmo. Mas o grande problema do mundo hoje, as pessoas são cada vez mais desgarradas da figura paterna, figura materna. Estão numa busca cada vez maior num hiperindividualismo de achar que é a última bolachinha do pacote, não sabem mais se relacionar com os outros. A nossa comunicação mudou. Hoje em dia é tudo um emoji, ninguém mais sabe conversar, é uma mensagem no WhatsApp, ninguém te dá oi, bom dia, como é que você está? Né? Ou senão não sabe mandar uma mensagem direta, uma comunicação, virou um sistema mandando áudios, no qual tu fala uma coisa, outro fala outra coisa, nunca tem uma discussão.
porque é sempre um silêncio do outro lado, né? Quantos amores não seriam quebrados se a gente pudesse mandar só vocais sem poder brigar? Diretamente com isso, as pessoas já não têm mais relacionamentos, né? Vivem num mundo cada vez mais de solidão e chamam essa solidão de liberdade. Ah, agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas quem falou? É liberdade do que tu quer? Eu não quero liberdade da minha família, eu não quero liberdade dos meus amigos. Eu quero permanecer com eles, no entorno pertencimento, porque hoje em dia o sentido da vida tá tão fragmentado, Totti, que as pessoas já não enxergam. Antigamente a vida era muito simples. Tu queria ser um cara igual ou melhor que teu pai, chamar uma mulher igual ou melhor que tua mãe, criar os filhos igual ou melhor do que tu foi criado, tivesse um trabalho que pagasse toda essa conta, e se tu gostasse do teu trabalho melhor, fazer um churrasco no final de semana com os amigos e ir pra praia no verão. Vida resolvida. Para quem tinha um pouco mais de dinheiro, talvez viajar para o exterior, vida resolvida. Hoje não, hoje a vida é cada vez mais complicada. As pessoas já não encontram mais sentido, tem que tentando buscar todos os buracos que tem no seu peito. Olha para o peito, vê um buraco tamanho do Grand Canyon ali, quer tapar com coisas. Porque quando tem esse buraco, quer tapar com marcas, luxo, viagens cada vez mais, relacionamento, sexo, drogas, ou trabalho demais. As pessoas trabalham demais. As fugas são por todos os lados. E esse ser humano é isso, é o senhor do seu destino, a saber o que eu quero. E pouco me interessa o que os outros querem saber também. Entendeu? É muito difícil isso para o ser humano. E tu costuma ter essa postura provocadora, mas ela, ao mesmo tempo que ela é provocadora, ela também é pedagógica. Onde que tu encontra esse equilíbrio entre provocar e inspirar? O equilíbrio é que o exemplo arrasta. O que vocês estão vendo aqui, a grande facilidade da vida do ser humano é quando tua parte interior e tua parte exterior são a mesma. Tu não é um personagem, entendeu? Então aqui tu fala o que tu acha, o que tu pensa, e como tu é sólido, muitas pessoas se reconhecem. O que eu faço hoje não é nem só ensinar as pessoas, não fazer as pessoas se descobrirem, mas é ter certeza de si mesmo e saber, pô, olha só, esse cara, eu penso igual que esse cara pensa. Eu não tô sozinho no mundo. E quando tu não tá sozinho no mundo, teu mundo cresce. Tu caminha de maneira mais sólida, porque no escuro todos os passos são mais curtos. Tu tem medo, quando tu não tá enxergando as coisas, tu vai bem devagarinho. Agora, quando tu começa a ter certeza de si mesmo, né, o que eu faço com as pessoas é limpar os óculos, ter lentes mais claras dos valores. Muitas sofrem de miopia valorativa. Ah, eu tenho que buscar minha felicidade. Mas o que é felicidade? Nos dias de hoje é o prazer instantâneo. É o hedonismo, é transar com mais pessoas, gozar mais, ter sexo performático, pornográfico. Né? Agora, era isso que era felicidade? Os gregos nos diziam que era catarse, que era superação do problema. Te lembra quando tu era guri, estudava até de madrugada, no dia tinha prova de matemática, passava, tirava 10, era uma alegria, sofreu a noite toda e tirou 10, né? Aqui preparou todo o estúdio para gravar a pauta, pô, vai ser um sucesso o programa, uma felicidade no cara, catarse. Hoje em dia as pessoas dizem que o sofrimento, tu viu? Qual foi teu maior aprendizado? A morte do meu pai, que é a coisa mais catártica do que isso, que é superar uma morte de alguém que tu ama, que não tem como passar, é uma das coisas mais altas que existem ali. Então o ser humano hoje em dia já não tem mais sofrimento na sua vida, porque dizem pra ti que tem que ser feliz o tempo todo. E se tu não é feliz, tem um remedinho, meu amigo, uma tarjinha preta agora aqui que tu vai ver. Que beleza, dá umas gotinhas e tudo fica melhor. A gente vive esse mundo que todo mundo acha que a vida é um eterno cruzeiro no Caribe, tomando margaritas com o pôr do sol. E não é isso a vida é o sofrimento. A extrapolação, as pessoas não entendem aquilo que eu falava lá no início, que o tempo é amoral. A única certeza que tu tem é que tu vai morrer. Qual é a pior coisa que pode acontecer na tua vida? A morte. É? Tu tem filhos? Não. Não tem filhos? Ver tua mãe morrer é pior do que tu morrer? Com certeza. Ver tua mãe morrer de câncer, gemendo numa cama é pior? Perder as outras pessoas que a gente ama é pior do que a gente morrer. Então tu entende que às vezes não é só a nossa morte, não é o pior. Pior é ver teu filho morrer numa violência injusta e tu não poder fazer nada. Isso é a pior coisa que pode acontecer para alguém. Ver seus pais morrerem numa violência injusta sem poder fazer nada. Então entender essa superação. Então a vida é feita para isso. E cada dia que tu não tá vivendo a morte da tua mãe numa cama, a morte de um filho numa cama, ou por violência, tu tem que estar agradecendo. Esse é o amor fati. Se existe um inferno, o inferno é aqui, Totti. Nas pessoas, nas traições, na passada de perna, na busca para fazer uma escadinha para o sucesso através dos outros. Agora, no meio desse inferno, a gente tem que descobrir o que não é inferno. As boas amizades, os bons relacionamentos, né? Alguém que de fato se comunica contigo. E quando a gente acha que não é inferno, a gente tem que proteger. E essa é a nossa missão. Então, nesse mundo, é descobrir o que não é inferno para ti. Qual é o teu inferno para tu acabar te defendendo de tudo isso? Porque as pessoas são cada vez mais ingênuas nesse mundo, Totti. Não enxergam mais a realidade. A gente só chegou até aqui porque lá na savana africana, a espécie humana tem 6 milhões de anos, nosso cérebro tem 6 milhões de anos, tá? Mas a espécie humana tem entre 300 e 500 mil anos.
Lá na savana africana, onde a gente começou a dominar o mundo, se a gente não fosse atento, onde é que estava a comida, o que ia vir do clima, a gente morria. Tu pagava muito caro por não ser atento. Com a vida, tudo ficou mais fácil. Hoje em dia, tem internet, está todo mundo nos assistindo aqui no mundo todo, a qualquer momento que quiser, na velocidade que quiser, com toda a infraestrutura na palma da mão, né? Antigamente, o jogo de futebol, tu ia lá, tinha 500 antenas parabólicas, satélite. Hoje a gente está aqui, ó, transmitindo para todo mundo. E nesse mundo de facilidades materiais, os nossos inimigos deixou de ser o tigre dente de sabre, deixou de ser o leopardo, começaram a ser os próprios humanos. A inveja alheia, né? Os outros querendo ter vantagem, as traições, a ira, os falsos sorrisos. E as pessoas acabaram não entendendo tudo isso, vivendo numa ingenuidade, achando que porque elas são pessoas queridas, todos os outros são queridos. Porque se alguém pede desculpa para ti, ele realmente vai se regenerar. E as pessoas não enxergam mais a realidade. O que faz esse mundo virar esse problema que está virando para as pessoas é não enxergar a realidade e ver no progressismo. Porque o progressismo, o que é o progressismo? O progresso é algo maravilhoso, meus amigos. Maravilhoso, mas o progresso depende da coragem e do esforço humano. Foi uma pessoa, pensa as grandes descobertas da humanidade, foi um ser humano que chegou na barreira do conhecimento e empurrou adiante. Quando ele empurrou adiante, a humanidade toda veio junto. Foi desde a teoria da relatividade com Einstein até o Steve Jobs fazendo o iPhone. Até o Elon Musk fazendo Starlink para tu usar no meio da fazenda, em qualquer lugar que tu quiser, viajando, foguete dando ré, foguete não dá ré. Não dava, querido, hoje dá. Não é verdade? Então, quando a gente vê toda essa responsabilidade de mudar o mundo e como a gente pode fazer toda essa transformação, isso vem da essência humana de querer crescer e de querer ter certeza de si mesmo. E nesse mundo, só para finalizar aqui, do progressismo, as pessoas acham que todo progresso, que esse mundo está sempre indo para o melhor, foguete está dando ré, a gente tem internet em qualquer lugar, o mundo sempre vai ser melhor. Isso não depende mais da minha coragem e do meu esforço. E aí tu espera que o melhor aconteça automaticamente. Esse é o conceito de progressismo. Sim, eu não preciso me esforçar para que esse momento melhor chegue. O mundo por si só vai fazer isso. Esse é o conceito de progressismo. O progresso é maravilhoso, o progressismo é ruim. Só que o nome progresso parece muito legal, né? Porra, quando eu era jovem, eu prefere ser o quê? Um conservador ou um progressista? Um progressista, conservador nunca. Agora, se tu chegar ali na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, e ver o monumento, né? Eles dizem que é o monumento ao nosso patriarca, tá? O Júlio de Castilhos ali, metade do Rio Grande do Sul acha que é o patriarca, metade acha que não é o patriarca, né? Mas tu chegar atrás daquele monumento, no obelisco, tá escrito o seguinte, ó, conservar melhorando. Então, quando tu me pergunta qual é uma filosofia de vida, é conservar as coisas, mas melhorando. Passinhos de, mas isso é uma visão do positivismo. Pouco interessa, cara. A ideia é muito boa, que é tu transformar a tua vida com passinhos de bebê. As melhoras são devagares, a gente não sabe para onde a gente está indo. Agora, principalmente, tem que saber o que tu quer alcançar. Né? Porque o homem que está lá no futuro, Totti, aquele homem que tu quer ser lá no futuro, rico, poderoso, forte, reconhecido, já é tu. Ele já está dentro de ti. Tu tem que parir a si mesmo. Senão tu não vai ser aquela pessoa. As pessoas acham que vão ser o rico, poderoso, famoso, campeão mundial dos pesos pesados sem treinar. O cara tá cantando no chuveiro e quer cantar o próximo passo. Cantar no Maracanã lotado não faz sentido, tu entende? Não entender que existe um caminho para chegar até lá. Então aí tu me deu um bom gancho. Sobre a pessoa treinar, sobre a pessoa autogerir ou autoparir a sua melhor performance. Tu fala bastante sobre disciplina. Como essa tua ideia molda a forma que tu encara o sucesso e o fracasso? A ideia da disciplina, da pessoa, do estoicismo, né? Não, olha só, o sucesso, ele é filho do teu esforço. Só vai ter sucesso se tu te esforçar. Mas não quer dizer que porque tu te esforçaste, tu vai ter sucesso. A tua felicidade, ela depende da tua coragem. Mas não quer dizer porque tu foi corajoso, tu vai ter felicidade. E as pessoas vivem nesse mundo onde a coragem é devida para todos. Nesse mundo onde que a felicidade é devida a todos e o sucesso é devido a todos. E não existe essa dívida. O tempo é amoral, a vida é amoral. Inclusive, muitas vezes, se nós pensarmos nesse mundo que a gente evoca tanto a meritocracia, né? Pô, meritocracia. Tá, mas peraí, se o mundo onde é todo mundo igual, por que eu não tenho a mesma coisa que os outros? Se o mundo que eu sou uma pessoa boa, que todo mundo trata todo mundo bem, por que eu não tenho sucesso? Então a amoralidade da vida, do tempo, das circunstâncias, não está presente na vida de muitas pessoas que enxergam uma relação direta entre ter coragem, vou ter a certeza do sucesso. Não tem certeza nenhuma. Agora, de fato,
né? O teu sucesso ele depende da tua coragem, do teu esforço. E essa relação de superação, de perrengues, de passou um fracasso, tentar novamente, porque o que diferencia o gênio das outras pessoas? Hoje a gente chama de gênio, é não ter parado onde todos os outros pararam. É o quanto ele tenta, né? O não parar onde os outros pararam. Todo mundo tentou coisas e não conseguiu fazer. Outros conseguiram, muito longe na vida. Tem pessoas que eram gênios. Por exemplo, o Newton fez toda a sua teoria até os seus 26 anos. Toda a teoria, cara, mecânica celeste. O cara começou a calcular o cálculo do giro dos planetas elípticos. Já o Aristóteles só foi dar aula com 35 anos. Aristóteles, cara. Não, 35 anos agora eu tô apto para dar aula. Antes disso, não. Isso que era um mundo que as pessoas eram muito mais adultos, mais maduros, no momento precoce da sua vida. E nesse momento que a gente vive essa era de fragilidade emocional, vou usar esse termo, tá? Imediatismo, que antídoto tu recomenda então para resgatar essa força, essa constância e esse propósito? Essa pergunta é dura, porque exatamente o que a gente vive é isso, tá? Sabe que a grande vantagem de tu usar uns termos chulos às vezes é que fica muito claro, né? O que tu tá falando é as pessoas que são bunda moles, tá? Esse bunda molismo que tem, é isso, todo mundo acha que eu sou a pessoa mais importante da vida, e por ser a pessoa mais importante da vida, eu romantizo tudo de maravilhoso que pode vir me acontecer, um casamento dos sonhos, filhos dos sonhos, todo mundo vai me tratar bem, eu vou ser rico, poderoso, todas essas coisas vão acontecer, e com isso, quando eu não alcanço, me dói cada vez mais, porque é uma parte muito dura também da gente ver desse momento futuro. E eu crio esse desenho para a gente poder chegar nas respostas, tá? Quando tu quer ser esse homem rico lá no futuro, tu pensa, não, lá no futuro eu vou ser rico. Até tu chegar aquele dia lá no futuro, tu vive como um pobre. Tu sofre como um pobre. Tu cai e levanta como um pobre. Até tu querer ter um relacionamento perfeito lá no futuro, aquele relacionamento perfeito que tu vai ter lá, tu vive em solidão nos dias de hoje. O corpo perfeito vive como um feio nos dias de hoje. Poderoso CEO lá no futuro vive como um impotente nos dias de hoje. Então a gente começou a colocar mais sofrimento na vida desnecessário. Antigamente as pessoas tinham medo e os medos eram objetivos. Tu tinha medo do escuro, da altura, do tigre, dente de sabre. Hoje a gente tem problemas subjetivos. Eu tenho uma angústia, mas do que não sei. Eu tenho uma depressão, mas do que não sei. Eu tenho uma tristeza, mas do que não sei. Tudo virou muito subjetivo nesse mundo, onde a gente tem o hipersentimentalismo, o romantismo exacerbado e esse grande individualismo. Qual é a resposta para isso tudo, cara? A gente vai buscar na filosofia clássica, é um grande caminho que a gente pode fazer. O primeiro deles, e é onde eu enxergo sobre tudo isso aqui, talvez é que quando eu falo essa palavra, as pessoas vinculam a política, mas não é. A resposta para isso tudo é o conservadorismo. Porque a primeira forma que a gente tem de encontrar sentido na vida é servir. Olha quando tu faz um churrasco para os amigos, todo mundo come teu churrasco, tu fica feliz, cara, né? Pô, que alegria. Tu faz um programa desse, tem visualização, o pessoal tá assistindo, tá comentando. Pô, cara, encontrei meu propósito de vida. Servir. Ajudar as pessoas, estender a mão. Olha como é legal quando tu ajuda alguém que precisa e a pessoa supera aquele obstáculo. Segundo deles, pertencimento, cara. Ter um grupo social, ter amigos. Olha como é legal tu ter colegas que estão concorrendo para um objetivo comum. Pessoas podem trocar ideias para o objetivo comum. Pertencer, um grupo social, qual é o principal deles? A família, que as pessoas não têm. Cara, 53% dos lares da nação são de mães solteiras, mulheres abandonadas, filhos criados sem pai. Metade da nação não sabe o que é ter figura paterna dentro. Como é que vai ser criado um equilíbrio emocional, um equilíbrio sentimental? Como é que ele vai entender como é que o mundo funciona, que ele deve ser? Como é que deve ser o homem que ela deve amar? Como é que deve ser como é que deve ser a mulher que esse homem deve amar, ou que ame quem quiser? Mas vocês entendem que as pessoas não têm mais as referências para tudo isso? Esse é o pertencimento. E a gente pode elencar diversos. No próprio sofrimento. É na morte do outro que tu enxerga a tua vida. Tu tem pai ainda? Sim. Tu ficou feliz que meu pai morreu e não foi o teu, né? Óbvio, tu entende? É uma coisa óbvia, é na morte do outro que tu enxerga a tua vida. Bah, que bom que eu tenho pai. Cara, tu vai no enterro do amigo que perdeu o pai, a primeira coisa que tu faz é abraçar o teu pai em casa. Tu vai no enterro do amigo teu que morreu no acidente de carro, primeira coisa que tu faz, pô, cara, não deu tchau pros filhos, não fez churrasco com os amigos, foi economizando dinheiro. Pô, tu faz uma festa, tu liga pros amigos, tu quer abraçar todo mundo, tu vê a morte no sofrimento, tem sofrimento. Tu perguntou pra mim, sentido da vida no dia que eu vi? Na morte, no pior das tristezas. Na ordem. Olha como é legal vir no estúdio bonito igual o teu.
tudo organizado, bonito, luz perfeita, design perfeito, a gente fica, pô, feliz. Chega num quarto de hotel, não é legal quando chega no quarto de hotel, tudo organizado, banheiro de hotel, tudo para ficar até feito, quer até tomar um banho. Tão bom que tá aquilo ali. É assim, uma biblioteca bem organizada, uma louça lavada, tu vê ordem na tua vida, sentido da vida, relação com a natureza. Tu me perguntou, eu tô te dando as respostas. Eu tô deixando. Esse aqui eu tô explicando para as pessoas que o sentido da vida. A vida é aqui tu encontra sentido. Relação com a natureza, cara. Quando tu tá vendo o mar, chega na praia, só tu e o mar não te dá uma alegria vendo aquilo ali. Por quê? Porque ali tu vê a tua finitude humana em contraste com o infinito cósmico, meus amigos. Tu sabe que tu vai morrer e o marzão vai estar lá. Tu vê o deserto, tá caminhando no Saara, o deserto vai estar lá, tá nos Alpes, as montanhas vão estar lá, e tu vai morrer, tu vai perecer. Tu vê a tua finitude. E aí tu enxerga, puta, eu não posso mais perder tempo. Não posso mais sair disso aqui. Uma outra resposta que a gente tem é a cultura. Né? Cada livro é uma alma condensada. A educação, a filosofia, encontrar melhores respostas. O problema do ser humano é que a gente adora ensino, o problema é que a gente esquece. E os grandes ensinamentos, como aconteceu comigo, o processo aconteceu comigo, eu vi acontecer comigo. Por isso que eu digo, ó, comigo funcionou. Achar respostas que já haviam sido dadas lá no passado. Então, se a gente tivesse que achar o antídoto para tudo isso, em vez de ser o Rivotril, o Lexotan ou a própria morte, sabe que o suicídio é a segunda causa morte entre os jovens de 15 a 24 anos. Homens se matam 5 vezes mais que mulheres. E ninguém fala sobre isso. Imagina uma geração, o ser humano é o único bicho que explode a cabeça porque não alcançou seus sonhos. Porque a gente vive nesse mundo que eu mereço todos os sonhos, todas as alegrias, todas as vitórias, tu não merece porra nenhuma. E aí faz uma conexão com a próxima pergunta, por que você acredita que tantos homens e mulheres hoje se sentem perdidos em termos de valor próprio, autoestima e propósito? A parte do propósito é muito subjetiva, tá? Mas vamos falar de... E autoestima também, porque às vezes as pessoas são vermes mesmo. Né? Porque esse é um grande problema. Ninguém chega no psiquiatra e diz, ai, doutor, tô com problema de autoestima, eu não me acho a pessoa mais inteligente. É verdade, tu é meio bunda mole mesmo, tu não cumpre os horários, ninguém vai ouvir isso. Tu vai olhar pro médico e vai dizer, tá brincando, não pode ser verdade que tá me falando isso. Então as pessoas têm propósito, autoestima eu até deixo meio secundário isso aí. Mas o grande ponto é não ter mais referências e querer coisas que não podem alcançar no mundo que dizem que tu é igual a todos. Essa mentira do igualitarismo foi o que nos detonou. Tu acha que tu é igual aos outros, não é. E a nossa mágica era ser diferente dos outros. Eu fiquei esperto, fiz uma meia dúzia de faculdade, porque eu era o gordinho no colégio, querido. Se eu não fosse o gordinho lá pra tentar sair com as gurias, eu tinha que saber uns Vinícius de Moraes, uns de tudo, meu amor, seria atento, eu não pegava ninguém. Entendeu? Foi a modo como eu encontrei pra vida. Né? O baixinho fica engraçado, ou fica brabo, aquele que é estranho fica mais esperto, um vai ganhar mais dinheiro. Vê, os caras mais bonitos, eles não são mais inteligentes. Eles não são os mais geniais, porque eles não tiveram muita dificuldade. O bicho que menos tem dificuldade na vida é mulher bonita. Mulher bonita não sabe o que é dificuldade da vida. Porque qualquer um vai estar lá levando comida pra ela, bebidas pra ela, vão dar uma casa pra ela, roupas pra ela. Tudo é muito fácil, entende? E nesse mundo que tu acha que tu tinha que receber toda a comida do mundo, achar o amor perfeito, a família perfeita, tu te frustra porque tu não é essa pessoa. São 8% dos humanos, são as pessoas, os homens mais bonitos, por exemplo. Dos homens, 8% são os dominantes. Os outros 92%, segunda divisão, é prêmio de consolação das mulheres. Né? Mas agora, vai dizer isso para as pessoas, todo mundo acha que merece o amor, eu mereço encontrar a minha alma gêmea. Não merece porcaria nenhuma. Então qual é a frustração? É vir numa família que tu não viu. Quando é que a humanidade virou humanidade, Totti? Quando o homem virou pai. Toda mulher é mãe, mas nem todo homem é pai. Toda mulher vai ter um filho dela, mas nem todo cara que reproduz com uma fêmea vai cuidar daquele filho. O investimento parental dos homens foi que fez a gente sair do mundo da savana africana e construir esse mundo que existe ao nosso redor. Tudo isso aqui foi construído por homens. Homens fizeram tudo isso aqui. Ó. Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres já não precisam mais sofrer tanto para ter esse acesso e puderam chegar num mundo mais acessível para poder trazer todo o seu conhecimento, que era totalmente diferente dos homens. Era uma observação maior, era uma observação de microexpressões, do tom de voz, para ver o choro da criança, para ver as diferentes ervas, o que era venenoso ou não, as frutas que estavam maduras. As mulheres desenvolveram toda uma outra vida, e as mulheres são as seletoras sexuais. São elas que escolhem o mundo com quem elas vão parir, com quem que elas vão sair. Só que esse mundo que elas acham que pode ter acesso a qualquer outros machos, a gente se perde e não tem mais referência. Famílias, porque a gente tem 53% dos lares sem um pai dentro. Não é porque os homens abandonaram.
Óbvio, é porque os homens não têm responsabilidade mais de ficar lá, porque não tem mais necessidade de ficar, porque as mulheres começaram a aceitar. Um dia não foi 53%, foi 52%, um dia foi 51%, 50%, até virar 1%. Uma aceitou lá no início. E aí a gente começou a ter isso. Hoje a gente tem uma terceirização da paternidade, tem pessoas que pagam pensão e tá tudo certo. Fez tem cabimento, cara. No mundo de hoje, onde o homem já não sabe quem que é um bando de banana, não tem mais responsabilidade no mundo. Mulheres que muitas vezes ficam buscando sempre o andar de cima nos relacionamentos, já não conseguem se relacionar. Aí tem filho com um, acha um outro para pagar as contas, tem filho, vai achar um outro otário para pagar as contas. 80% das mulheres reproduzem, 40% dos homens reproduzem, ou seja, só 40% dos homens transam com 80% das mulheres. Os outros não têm acesso. Eu sei que é um assunto duro da gente ter, porque, eu não tinha E dentro desse assunto, tu costuma falar sobre um termo que se chama VSM, Valor Sexual de Mercado. É um tema que desperta curiosidade, evidentemente, polêmica. Como que tu explicaria esse conceito de uma forma bem clara para quem nunca ouviu falar? Cara, VSM parece alguma coisa muito dura, né? Porque parece que perde aquele romantismo todo. Quando a gente fala de VSM, eu não estou falando sobre uma pessoa boa, ruim, honesta, desonesta, passa a perna, é fiel, infiel. Não estamos falando disso. Nós estamos falando o que tu vale num mercado de atração sexual. O que tu faz as pessoas se atraírem por ti ou não. E são os pontos principais, porque é um grande mercado. Aqui nós estamos nos estúdios da PUC, uma guria que é muito bonita, que é uma guria nota 7 aqui na PUC, vamos dizer, uma guria mais ou menos, bonitinha, né? Que ela talvez não teria muita chance na odontologia ali, no direito. Mas coloca ela num substrato social menor, ela vai sobressair, vai ser mais bonita. Se tu entra aqui na PUC, tem 75 mulheres dentro de uma sala do curso de psicologia, tu tem menos chance de atrair os homens se tu for a única mulher num curso de engenharia. Tu não precisa nem ser mais bonita. Esse é o mercado de tudo isso. Agora, o que atrai as pessoas nesse mercado? Existem alguns componentes. O primeiro deles é personalidade. Personalidade e atitudes. Isso é o que mais ativa as mulheres. Tanto as mulheres gostam tanto disso, que a gente costuma dizer que as melhores mulheres são dos homens mais ousados. É os homens que têm essa... Porque a atitude é quase que um fator correlacionado com competência. Só que também tem... A gente vai muito longe, porque aqui também tem um erro das mulheres. Né? Antigamente, como é que estava... Tu é casado? Então, eu casei há pouco tempo, 5 anos, tá? Mas antigamente, os casamentos se davam como? Tu abria os convites, estava dito o quê? Fulano e fulano, fulano e fulana, casam seus filhos. Né? Os pais ajudavam na escolha. Hoje em dia, os pais já não ajudam mais na escolha. Porque os pais olham só aquela fulana que tu vai casar, ou aquele cara que tu vai casar. Ele até pode ser meio assim, legal, pá, falador, mas o pai dele não foi muito longe, ele igual, ele não foi muito longe, não construiu nada, não fez nada. Os pais ajudavam a selecionar melhor os parceiros. Porque as mulheres confundem essa personalidade com uma real competência. E às vezes não tem. É por isso que muitas saem com bad boy, saem com um cara que não tem nada a ver, tá? Porque esse cara é o líder onde ele está. Ele chama mais atenção. A personalidade chama muita atenção, principalmente para as mulheres do que para os homens. A mulher quer esse cara combativo. O homem não quer a mulher combativa. O homem quer só paz na sua vida. É por isso que tu vê os caras largando umas mulheres lindas para ser como a mais ou menos, porque mais ou menos deixa ele ser o homem que ele queria ser. Deixa ele matar as baratas, deixa ele trocar o chuveiro, deixa ele abrir as latas de azeitona. Ele parece que ele é o homem que ele nasceu para ser. Já para outra mulher nunca é suficiente. Tem que estar, o carro tem que ter um carro melhor, a viagem era para o Rio de Janeiro, tem que ser para Paris, o carro teu é um Corolla, eu queria um Porsche. Tudo vai subindo para o andar de cima. Então a mulher vive no mundo da hipergamia, que é sempre querer um andar de cima, e foi isso que nos levou a espécie humana adiante, isso é positivo, tá? Eu quero dizer que tudo que eu estou falando para vocês são coisas positivas. Agora, tu tem que reconhecer tudo isso que a gente está vendo para poder tomar as melhores decisões. Segundo delas, atração sexual e aparência física. Os mais bonitos são mais que os feios. Tem pessoas que tu não sabe por quê, mas eu tenho vontade de transar com aquele cara lá. Tenho vontade de transar com aquela guria, tu não sabe dizer por quê. É atração sexual. Tem alguma coisa que o teu cérebro percebeu e a gente não consegue explicar de uma sobrevivência genética melhor. Até fazendo um parênteses, claro. Eu não sou tão especialista quanto tu, mas é uma conversa. Teve uma pesquisa que eu li, que foi feita por uma universidade de Israel um tempo atrás, que comprovava que a beleza de homens e mulheres, é indiferente, ajudava que as pessoas tivessem cargos maiores e salários melhores em posições importantes. Altura também. Mas é óbvio. É óbvio. Numa primeira seleção, tu vai escolher para estar alguém mais bonito do teu lado que alguém. Se alguém fala 6 línguas, pouco interessa para a posição que ela tem que fazer, a mais bonita. Vai no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, vê as estagiárias como é que são, vê se tem uma feia dentro lá. Tem, cara. O absurdo do jogo sempre vai ser esse.
Para as mulheres mais ainda que para os homens. Porque para os homens pouco... Tu entende que para a mulher... Se a mulher está vendo os caras que estão aparecendo na internet dela, ela está vendo o quê? Qual é o carro que ele anda, qual é o relógio que ele está usando, quais são os acessórios que ele dispõe, para onde é que ele viajou. O homem, quando está vendo na internet as mulheres que aparecem ali no Instagram dele, está vendo o quê? Ele não está perguntando se a carteira de investimento dela é em renda fixa ou em renda variável. Se ela tem mestrado ou doutorado, é peito e bunda, tá ligado? O que o homem quer é sinais de fertilidade feminina. A mulher quer sinais de provisionamento. E na tua visão, o VSM, né, o valor sexual de mercado, ele é algo que pode ser trabalhado e aumentado ou é uma característica fixa? Não, tudo pode ser. O mercado... Aliás, antes de responder, desculpa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta ele faz essa resposta pra gente. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Insights. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial. Estamos discutindo sobre liberdade, razão, civilização, os desafios do pensamento conservador no Brasil contemporâneo e no mundo também. E um pouco mais do que isso, mais abrangente. Seguindo a dinâmica da nossa pergunta, eu tinha, no bloco anterior, te perguntado se o valor sexual de mercado, ou VSM, ele era alguma coisa que era fixa ou você tem como melhorar ou piorar ele? Tem coisas que estão nas tuas mãos e coisas que não estão nas tuas mãos. Tem critérios objetivos e critérios subjetivos. Por exemplo, tua personalidade, tu pode melhorá-la. Teu corpo, tu pode melhorar até certo ponto, né? Faz uma academia, treina, as mulheres colocam próteses, né? Tu pode melhorar tudo isso, né? Agora, o principal é melhorar ainda mais a tua personalidade, né? Entender o que os outros querem. É isso que faz as pessoas. As mulheres são muito mais maliciosas que os homens. Os homens, muitas vezes, nesse mundo, nós somos tratados para sempre dizer a verdade. Minha vida é um livro aberto. Já as mulheres, sempre uma malícia, um outro entorno, que dominaram os homens até os dias de hoje. Beleza. O outro ponto é o mercado, né? Olha o Conrado. Conrado, com todos os assuntos, as coisas que eu falo, tu acha que eu somo mais pontos aonde? Na beira da praia de Atlântida no verão de sunga ou aqui na PUC conversando aqui com o pessoal do mundo acadêmico? O pessoal do mundo acadêmico. Porque aqui o meu valor cresce mais. Né? No mundo, se os caras me largarem lá no meio do estádio olímpico, lá jogando futebol, onde é que vai ser o meu valor? Vai ser lá no futebol? Ou daqui a pouco nas redes sociais, eu tenho lá 1 milhão de seguidores? Pô, nas redes sociais. Então o mercado é muito importante onde está. Como eu dizia para vocês, né? Se tu é uma pessoa mais ou menos, se tu andar no mundo das mais bonitas, tua chance é menor. É melhor tu andar com as mais feinhas. Né? Por isso tu vê, as mulheres mais bonitas, as amigas dela nunca são as mais bonitas. É sempre um pouco abaixo dela, ela sempre está em proeminência. As mulheres fazem isso aí, diferentemente dos homens, né? Os homens têm outros aspectos de desenvolvimento ali. Então, nada disso é fechado, né? É sempre buscar, por exemplo, poder e recursos. São umas coisas que atraem muito as mulheres, poder e recursos. Para os homens não atrai tanto, porque imagina só, se tu é o homem mais poderoso que tem... Imagina uma mulher que quer um homem, tá? Ela quer ser o homem mais poderoso de todos. Esse homem poderoso, ele já vai ter dinheiro suficiente, ele não precisa do dinheiro dela. Já vai ter o poder suficiente, não precisa do poder dela. Compreende? Então essas coisas que a mulher, e isso é o que lavaram a cabeça das mulheres, e elas acabaram se enganando, é achar que os homens querem a mulher essa empoderada. O homem não quer essa mulher empoderada porque ele já tem poder. O homem não quer briga em casa, ele já tem briga todo dia, ele tem que matar tigre de sabre, ganhar dinheiro, discutir com o sócio. Em casa ele só quer um pouco de paz. E aí falaram para as mulheres que ela tinha que ser mais empoderada, que coloca mais o seio de fora, que tem a roupa mais curta, o corpo mais cheio de curvas. O homem não quer, o homem quer a mulher nota 7, queridinha. Uma que não incomode, uma que não dê acesso sexual aos outros. Porque o homem que quer... Uma coisa é tu escolher alguém para transar numa noite, outra coisa é para tu manter o relacionamento. Eu tô falando aqui como é que a gente faz família. Porque eu quero criar pessoas, filhos, que tenham pai e mãe, que criaram eles, como dizia o Aristóteles, até os 7 anos. Me entrega uma criança até os 7 anos, te devolverei um homem. Dizia minha mãe para mim. Mas onde é que tira essas coisas? Um dia eu tô lá lendo o livro 4 da Política do Aristóteles. Tava ali. Me entrega uma criança até os 7 anos, te devolverei um homem. As crianças hoje não tem... Metade da população não tem uma figura paterna em casa. Que mundo é esse? Que o cara não viu? Porque como eu falava para ti, a grande diferença da civilização é quando a gente começou a ter homens, investimento parental dos machos, que não existia até então. E os homens começaram a se dedicar para encaixar no ideal feminino.
que era ter alguém para ter genética e alguém para ter provisionamento. A mulher sempre tem 2 homens na cabeça. Um para dar, um para pagar as contas. A nossa luta enquanto homem foi tentar ser esse único cara. E essa foi a figura do gentleman, do senhor, do keeper, do mantenedor. Esse cara que era as 2 coisas. Tinha essa altivez do macho alfa, né? E tinha o romantismo, a sensibilidade, o afeto desse macho beta. Se a gente chamasse enquanto nessas características de dominância. A gente se encontrou naquilo ali. O mundo hoje está se perdendo. O mundo hoje e fora isso, o mundo todo concorre para as mulheres, né? Então a gente tem a pensão socioafetiva. Se tu cuida do filho, tu casa com uma mulher que já teve um filho de outro, e tu cuida daquela criança como se filho teu fosse, tu tem que pagar pensão para aquela criança. Ou seja, tu tá pagando a genética do outro macho. Olha o nível do absurdo que a gente chegou. Então, hoje em dia, é muito mais vantajoso. Tu entende que a promiscuidade, pró-mistura, a promiscuidade sexual está sendo celebrada, ao invés de ser o conservadorismo do relacionamento? Agora me diz, tu enquanto homem, tu vai querer ser o trouxa que paga as contas ou o cara que come as mulheres, espalha a semente e acha os outros para pagar as contas? Tu quer ser o cara que só espalha a semente. É por isso que os homens estão tomando remédio para impotência sexual sem precisar, estão fazendo próteses no corpo todo, estão se depilando o corpo, porque eles têm que fingir que eles são os alfa que eles não são. Eles alugam carros que eles não teriam, compram o carro parcelado, faz conta que é eles, viajam às custas dos outros e dizem que foi ele que viajou. Ele conta mais vantagem. E as mulheres, como não tem discernimento, porque já não tem mais um pai e uma mãe para dizer como é que era a vida, cai nesse golpe. É engravido daquele ali o primeiro e depois acha o gordinho para pagar as contas. Esse é o desenho da humanidade. Tudo diante dos nossos olhos. Nada que eu te falei aqui tu não viu. Até pode ser chocante falar dessas formas, mas tá tudo diante dos olhos das pessoas. E aí que eu te falei, não enxerga esse mundo de forma ingênua. Enxerga na realidade para tu tomar as melhores decisões. Olha só, as regras são essas. Se tu souber as regras, como funciona a dinâmica, tu vai tomar as melhores decisões. Opa, que tipo de relacionamento que eu quero? Quero constituir uma família? Não quero? Quero só transar com as pessoas? Tô nem aí, porque tem um muro para as mulheres. A mulher tem um muro ali na frente da fertilidade. Quando elas são muito jovens, elas não enxergam o muro. Tudo é pronai, esse cara tá errado, tá falando besteira. Chega nos seus 30 anos para ver onde é que vai dar no muro. 36, quando os óvulos tu já não tá produzindo óvulos lá e querendo reproduzir e não consegue. Ou sobra. Ou teve um filho com um cara e vê a dificuldade de achar um outro cara depois no futuro. Só que isso para as pessoas não veem, porque o mundo trata principalmente o pessoal mais jovem nesse mundo da incerteza. Porque daí quando tu não tem um pai, não tem uma mãe, para tu entender como o homem deve amar uma mulher, como uma mulher deve ser amada por um homem, tu não sabe mais o que tu tem que buscar. Mas falando desse mundo de hoje, justamente esse desenho que tu trouxe Sim. aqui na tua fala, as redes sociais também estão moldando isso. Total. Qual a influência da rede social no valor sexual de mercado? Cara, do valor sexual de mercado, em primeiro lugar, é tu entender que a tua rede social, vou falar específico isso aqui para as mulheres até mais do que para os homens, a tua rede social é o teu currículo do teu VSM. Então, se tu coloca fotos na internet ali, bunda de fora, peito de fora, tá dando acesso sexual para as pessoas. Vai vir um monte de cara para te comer. Mas poucos vão abraçar essa bronca, vão sair de mão dada no shopping, vão levar para jantar em casa no Natal. Porque o homem não quer isso. Eles te dizem que é legal tu ter o corpo perfeito, botar a foto da academia onde tu filma mais teu corpo que o exercício que tu tá fazendo, ainda coloca um salmo embaixo. Você acha que alguém é trouxa? Nós estamos em 2025, todo mundo já sabe como é que funciona. Mas tem pessoas que acham que a gente é trouxa ainda. Né? E tem os deslumbrados que estão só... Por isso que as mulheres são muitas vezes uma roleta russa de relacionamentos. E tu sabe o que é pior? 80%... Tinder, tá? Tinder, notas de aplicativo. 80% das mulheres só mantém contato com 10% dos homens do Tinder. São 10% que estão lá que chamam a atenção das mulheres. O resto não chama a atenção. Olha só o nível que a gente tem. E exatamente isso. São aqueles 8% da humanidade, como eu falava lá no início. Antropologia nunca errou, meu amigo. A explicação tá toda diante dos fatos. Agora tem que ver como é que tudo isso caminha, para onde é que a gente vai. Então essa grande tristeza, o que a internet trouxe mais? O que as redes sociais trouxeram mais? A inveja. Porque antigamente como é que funcionava a vida? A grama do vizinho era mais verde, né? Agora a grama do Neymar é mais verde que a tua. A grama da Beyoncé é mais verde que a tua. Tu te compara com pessoas que tu nem são do teu relacionamento mais. E o mundo, e aí, olha só qual é o problema da pessoa que não tem uma estrutura familiar, não teve bons professores, não tem cultura, e ele não enxerga que o mundo que está na internet é um mundo já editado. A pessoa pegou todas as dores delas, as falhas e deixou de fora, botou só o que tem de melhor lá. Sim, a pessoa escolheu o que vai botar no feed dela. Só que daí tu compara as tuas incertezas, tuas inseguranças com a vida editada das pessoas. Aí olha o sofrimento. E aí naquele mundo que tu acha que tu é princesinha do papai, é o reizinho da mamãe, né?
Tu acha que tu merece tudo da vida e tu não tem, tu não consegue, não alcança. E tu sofre mais. Aí vem suicídio, vem a morte, vem Rivotril, né? A mulher toma Rivotril, toma as vodkas, sai pra balada, dá pra uns 3, 4 caras diferentes. E aí fica esse mundo de merda, sofre mais no outro dia, né? Vem a culpa, os caras não conseguem sair, porque daí o que acontece com os homens? Os homens é pior, cara. Hoje já tem uma coisa chamada MGTOW, que é homens que seguem o seu próprio caminho, man that goes their own way, tá? Esses caras são em casa, eles são chamados de incels. Incels são celibatários involuntários, tá? Involuntary celibate. O cara que não transa, não é porque ele não quer, porque ele não consegue. Esse cara tá em casa, falando mal das mulheres, alguma coisa, esperando que uma raid saia dos Alpes lá, de peito grande, curvas, bata no virgem, vai bater na porta dele pra casar com ele. Os homens são uns otários, brother. O que a gente tá vendo no mundo hoje é o mundo dos otários, dos ingênuos, que é o que eu tava dizendo, cara, o mundo é todo mundo ingênuo. As pessoas não estão vendo mais a realidade. Porque quem te ajudava a ver a realidade antigamente era teu pai e tua mãe, era a família, eram os professores, as pessoas já não enxergam. E o mundo te diz que tu não pode ver a realidade. O mundo é todo mundo igual. As pessoas não são diferentes. Todo mundo tem que ser igualzinho, igualzinho. Quem é diferente tem que ser punido. E aí tu não tem mais certeza de si mesmo. Aquele buraco do Grand Canyon, tu quer tapar aquele buraco, tu quer tapar com coisas. Aí tu compra coisas que tu não precisa, com dinheiro que tu não tem, para mostrar para as pessoas que tu nem te relaciona nas redes sociais, uma pessoa que tu não é. Esse é o mundo do grande sofrimento que a gente vive nos dias de hoje. Bom, e isso traz uma questão que as pessoas estão mais informadas, não necessariamente mais sábias. Aí é uma diferença. Como filtrar o que realmente importa com tanto conteúdo na internet? Tu tem uma fórmula que tu usa, inclusive, para tudo que tu tá olhando lá? Tenho. Totti, antes de mais nada, cara, parabéns pelas perguntas, tá? Todas muito boas. Estou muito feliz aqui de conversar contigo e por ter assuntos tão polêmicos nas respostas, mas perguntas instigantes para quem está assistindo o programa, tá? A grande resposta que a gente pode ter nisso aí, de entender o que está por trás, é tu não seguir mais muitas pessoas. Eu não sigo ninguém, cara. Eu sigo 27 pessoas na internet. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu tô cagando andando. Parabéns por conseguir seguir só 27 pessoas. 27 pessoas. Eu sigo 27 pessoas e olha, e pessoas que eu sigo há muito tempo. E de vez em quando tiro uns dali ainda, assim, porque eu não quero mais saber o que eu tô fazendo. Entendeu? Porque os amigos de verdade, porque o que a internet fez? Ela aproximou quem tá longe, mas separou quem tá perto. Tu vai jantar com os amigos, pô, cara, acabei de vir da Itália, eu sei, tu comeu em Verona, tu comeu uma pizza junto com o fulaninho, lá tu tomou um vermentino na Ligúria, saindo de Portofino, do bar, já sabem tudo, tu não tem mais o que contar para as pessoas. Então, cara, não segue. Outra coisa, cara, quando tu for ver as notícias, pensa que é sempre 1º de abril. Alguém tá querendo te enganar, alguém tá querendo te passar a perna. É o dia dos trouxas, todo dia é dia dos trouxas na internet. Alguém tá te passando a perna. Vê. E quando vê uma informação, pergunta, quem é que tá ganhando dinheiro com isso? Reza a lenda que todo dia sai de casa um trouxa e alguém tá querendo passar a perna. É. Isso aí, sai um esperto e um trouxa em plena sintonia. Vão se encontrar ali na frente, ó. E o mundo é feito disso. Então, quanto mais tu limar essas pessoas, é tu criar... Qual é esse coro de vozes que tu quer ouvir? Quem é que tu tem que ouvir? Pô, tu encontrou um cara, pô, gostei do pensamento desse cara... Segue, vê um pouco, pô, olha só, mas é fraude, não é isso aqui. Porque nas redes sociais basta tu ver se as pessoas têm amigos de verdade, vê se sai um churrasco com os amigos, olha só, ele que fala de uma maneira empolada, impostado. Porque como hoje em dia as pessoas não têm mais pai, tipo, não foram criados com pai, qualquer um que caga a regra na cabeça deles, eles aceitam. Qualquer um que fala grosso, eles aceitam. Ah, não, isso é uma autoridade, ele fala grosso. Coach. É o que mais tem nos dias de hoje, entendeu? Então, como eu falei pra ti, cara, eu arrasto pelo exemplo. Tu vai ver minha vida ali, é a vida que eu levo. É o que eu te falei, eu sou esse cara que é igual o meu interno e o meu externo. O que eu te falo aqui é exatamente o que eu penso, é o que eu falo em todos os lugares. Me chamam pra falar exatamente essas coisas. E quem tá assim, pô, mas eu gostei desse cara, hein? O cara fala umas coisas diferentes que eu já enxergava, mas eu achava que eu tava louco. Agora eu vi que eu não tô louco, que eu não tô sozinho. E nesse mundo, não estar sozinho é muito poderoso, cara. No mundo da solidão, tu achar que tu não tá sozinho nos teus pensamentos, nas tuas incertezas, é isso que dá segurança para as pessoas. Esse é o crescimento, é quando tu começa a ter mais confiança em ti mesmo. E de seguir quais são as vozes que falam na tua cabeça. Como é que essa voz que fala contigo quando tu erra? Ela briga contigo? Grita contigo? Ou ela fala com condescendência contigo? Quem é que falava brigando contigo lá no teu passado? Por que tu não é teu melhor amigo? Quando a gente tem amigos, a gente fala de maneira condescendente. O cara te fala uma pisada de bola dele. Tá, cara, mas eu também, cara, eu já pisei na bola assim uma vez. Tá, mas sabe que depois, com o tempo, acabei me ajustando, né? Entendi como é que funcionam as coisas. Tu fala com condescendência. Por que tu não te trata com condescendência? Tu compreende? Então a gente tem que entender essas coisas. Tudo isso aqui o Epicuro já falava há 2.500 anos atrás, meu amigo. Tudo já foi dito.
Qual é o melhor sentimento? Não era o amor, porque o amor muitas vezes tem ciúme, tem competição, tem possessão. Agora a amizade não, a amizade é esse carinho, essa atenção, querer que tudo vá para o melhor e as pessoas não conseguem ser nem o seu melhor amigo, Totti. É difícil a vida do ser humano hoje em dia. E tu foi falando sobre ser autêntico, né? Que ali tu fala na rede social tudo que tu pensa, então carrega pelo exemplo. Como lidar com a cultura do cancelamento sem abrir mão de ser autêntico? Aí que tá, tem duas coisas, tá? Uma coisa é ser autêntico, outra coisa é ser sincerocida. Outra parte do mundo real que tu vê, que tu não pode dizer tudo que tu pensa o tempo todo. Tem momentos de dizer e tomadas de risco. O que eu digo para vocês aqui é que eu sei, pode ter, das milhões de pessoas que estão vendo a nossa conversa agora, vai ter 5, 6 que vai recuar esse assunto. Opa, isso aqui fez sentido para mim. E se essas pessoas mudarem a vida, porque assim, cara, é um ser humano que tem que chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante. Não preciso que seja... Mas sabe onde é que eu aprendi isso? Sendo fotógrafo também. E no Rio Grande do Sul tem cerca de 6 mil casamentos por ano. Tá? E eu queria ser fotógrafo de casamento. Dava mais dinheiro, era mais legal, vou fazer. Então, tem que agradar 6 mil pessoas para fazer aqui. E aí eu me dei conta que, cara, eu só tenho 52 finais de semana, eu só posso fazer 52 casamentos. Não preciso estar agradando 6 mil pessoas. Eu só tenho que agradar 52. Isso foi o que eu tomei para mim, para a vida. Eu não quero que eu tô nem aí. Agora, eu sei exatamente o risco que tem de ser cancelado. Eu não tenho medo nenhum de cancelamento dessas coisas. E quem me cancelar não tem problema nenhum. Outra coisa, como é que se faz para não ser cancelado? Não se sangra num tanque de tubarões. As pessoas fazem uma coisa errada, pedem desculpa. Que tu errou mesmo? Se tu errou, tem que pedir desculpa sincera. Agora, se tu não errou, não pede desculpa, meu amigo. Vira macho, vira adulto, tenha certeza de si mesmo. Quando fala o vira macho aqui seja o homem que tu nasceu para ser, a mulher que tu nasceu para ser. Hoje em dia todo mundo pedindo desculpa à toa, pedindo desculpa por erros que não cometeram, coisas que não estão erradas porque não tem certeza de si mesmo. Estão pensando nos seus ganhos financeiros, ganhos futuros, e todo preço é baixo quando tu vende a si mesmo. Essas pessoas não só enxergam depois que tiveram que fazer toda uma vida. Porque eu queria que todas as pessoas realizassem seus sonhos, ganhassem o dinheiro que queriam, tivessem as casas maravilhosas, apartamentos, para saber que não precisam disso. Porque às vezes tu tem que fazer todo um giro, ganhar muito dinheiro, ter muito sucesso. Cara, eu só precisava de carinho do meu pai e da minha mãe, transar mais, dizer que eu amava aquela minha colega lá e tentar me transformar no homem que ela gostaria de ter. Né? Abrir mão daquele relacionamento lá atrás, eu tinha que ter tido filhos antes. Porque esse mundo que nos engana, que pode ter filho a qualquer momento, que não é verdade. As pessoas já não têm mais família, né? Sofrem cada vez mais. É isso aí, Totti. Essa é a vida dura. Falando em vida dura, nós vamos ter um ano de eleições ano que vem. E tudo isso que a gente está falando, a era da lacração, a era do cancelamento, o que é fato, o que não é, vai estar na internet. Como que tu acha que as pessoas conseguem estabelecer um senso crítico para aquilo que elas estão vendo e também não cercear a opinião do outro? Sabe que, cara, se for me procurar no YouTube, eu estou bloqueado pela Suprema Corte até hoje, tá? Imagina, eu sou um cidadão comum. Eu não tenho foro privilegiado. Eu não poderia ser julgado pela Suprema Corte. Esse é o Brasil 2025. Meus amigos, quanto à política brasileira, se nós formos enxergar o que vai acontecer, nós vamos tomar... Vai ser um grande... Assim, eu moro há 3 anos na Itália já, tá? Eu não moro mais no Brasil, porque eu enxerguei que nós íamos tomar 4 anos para essa visão política que a gente tem nos dias de hoje, que não me agrada. Vamos botar o sucessor. Tudo que eu estou te falando já falei 3 anos atrás. E já tomei minhas palavras, minhas ações estão onde estão minhas palavras. Tudo que eu estou falando aqui eu fiz da minha vida. Depois nós vamos daqui a 8 anos, daqui agora falta mais 5, talvez tenha alguém dar uma direita permitida, tá? Para a vida tentar voltar ao que era lá em 2022, já 2021. Tá? Não que o outro presente fosse grandes coisas, mas ao menos era diferente do que esse desenho que a gente tem agora aqui. Eu acredito, Totti, que para isso aqui a gente tem que seguir aquela mesma linha que a gente estava conversando anteriormente. É seguir menos pessoas, entender quais são teus valores, o que tu realmente defende, ver a vida pessoal das pessoas, a vida pessoal dos candidatos, que nós vamos ter agora vindo por aí, cercear a fala dos outros. Acho que não é necessário, porque nós temos, isso é uma coisa que o pessoal não entende. Que a gente tem liberdade de expressão e a gente tem que cancelar as pessoas que falam. Não, parei, cara. Já, no Brasil já existe uma lei que pune quem fala coisas que não deve falar. Existem os 3 crimes contra a honra, que é o crime da calúnia, da injúria e da difamação. A calúnia é imputar um falso crime a alguém. Tá? A difamação é eu estragar o teu bom nome. Pô, o Totti não é um bom apresentador. Ele não sabe fazer perguntas.
Agora a gente tem um outro crime que só no Brasil tem, eu acho muito engraçado. Que é injúria, cara. A injúria é eu ofender o que tu acha de ti mesmo. Se tu falar que eu sou feio e eu me acho que eu sou bonito, é crime de injúria. Tu paga uma pena. Então tu entende que a fala das coisas, tu tem que ter todo o direito de falar o que tu quiser. E aquilo que incorrer nesses 3 crimes, tu paga. Nos Estados Unidos tu não paga por esses crimes. Tu não paga por esses crimes de opinião. No Brasil tu paga. Desde 1940 já existem esses crimes. Agora o que eles estão fazendo no mundo é tu não poder falar. E aí encerrar a conversa do outro, esse é o mundo que a gente vive. E aí talvez fosse um outro programa para a gente ter, para ter a discussão acerca do caráter absoluto da verdade. A verdade é absoluta. Absolutum. Ela independe da matéria. Deus é absoluto. Ele independe da matéria. E a verdade é uma só. Só que antigamente como é que se dava? A gente tinha... Os fatos estavam aqui, tá? Eu tentava enxergar desse lado e tu estava enxergando daí. Visões diferentes. A minha daqui é diferente da tua de lá, né? Só que eu e tu, numa discussão com uma honestidade intelectual, a gente buscava um olhar ao lado do outro. Tu compreende? Vamos tentar enxergar mais conhecimento, cultura, né, filosofia. Vamos olhar para o lado. Tentar olhar... Não consigo, mas vou tentar olhar mais o lado do outro. Hoje em dia, quando eles falam que a verdade é relativa, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Só que isso não é verdade. Tu entendeu? E nesse mundo agora tu tem a tua, eu tenho a minha. Não, essa é a tua verdade, essa é a minha. Ah, a minha verdade é essa, não é a tua verdade. Mas existe uma verdade. Só existe uma e ela é absoluta. E tem uma verdade que eu vou ter que falar aqui. Que o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando ao fim do programa e eu teria uma lista de perguntas. Vai ter que ter uma outra oportunidade que tu vai sentar aqui para conversar. Mas eu tenho uma última pergunta. Na verdade, são 2 perguntas em uma. O papel do cidadão comum na reconstrução moral e cultural do país, que tu acha o que as pessoas podem fazer por elas mesmas, e a ideia que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, assim como uma reflexão antes da gente encerrar. Eu acho que a gente pode ter essas 2 respostas juntas, tá? A resposta para o cidadão achar a solução para a sua vida é tu ser o homem que tu nasceu para ser. Ser a mulher que tu nasceu para ser. Cada um de nós é um ser individual, único. Nunca vai se repetir. Nossa combinação de DNA nunca vai se repetir. E tu tem um chamado dentro de ti, não tem nada de místico, nada de religioso, tu tem algo que tu gosta de fazer. Examina a tua vida, examina a tua infância. Porra, eu gostava de falar, eu gostava de escrever, eu gostava de cuidar dos bichinhos. Tudo isso era uma comunicação contigo. Então, no momento que tu reconhecer o que isso se comunica contigo, são sinais para onde tu deve levar a tua vida. E essa responsabilidade de ter a coragem. Muitas vezes a gente subsume os nossos anseios, querendo agradar as outras pessoas, principalmente no início da vida dos nossos pais, depois nossos amigos mais próximos, mas hoje em dia a sociedade, né, a internet, quer agradar todo mundo. E tu acaba, quem tenta agradar todo mundo, acaba nunca agradando a si mesmo. Quem serve a todas as pessoas não serve a si mesmo. Eu falei isso, ninguém leva fé em quem faz isso. Ninguém acredita, quem é amigo do um é amigo do outro, ninguém confia nessa pessoa. As pessoas têm que ter mais responsabilidade de si mesmo e saber que o mundo era feito exatamente disso, de bater no peito e chamar a responsabilidade para si. 45 do segundo tempo, final de Copa do Mundo é pênalti, dá a bola que eu vou bater. Hoje em dia ninguém mais tem essa responsabilidade. Então todo esse nosso caminho que a gente percorreu lá do início, da nossa conversa até agora, é para bater nessa tecla da coragem e do esforço. E entender, mais uma vez, se eu tiver que deixar alguma mensagem aqui, é que o teu sucesso, ele depende do teu esforço. Mas não quer dizer que porque tu te esforçou, tu vai ter sucesso. A tua felicidade depende da tua coragem, mas não quer dizer porque tu foi corajoso, tu vai ter essa felicidade lá adiante. Mas tudo isso aqui advém a grande felicidade, o sucesso, tudo vai advir sempre da tua superação. E a vida não é uma linha reta do ponto A para o ponto B. Às vezes ela dá uns nó. Eu fui fazer ciências sociais direito junto, depois estudei pra caramba, fiz tudo que podia fazer lá, mudei pra fotografia, um pai morreu, morei no exterior algumas vezes, estou morando na Itália agora lá, fiz um outro negócio, ganhei muito dinheiro, tenho muito sucesso, comecei a construir, criar, um monte de coisa. A vida não é uma linha do ponto A para o ponto B. Tu nunca vai sair cantando, e para finalizar de maneira efusiva, então, tu nunca vai sair cantando do chuveiro e vai cantar no Maracanã lotado. Primeiro vai cantar no chuveiro, os amigos vão te chamar para cantar no aniversário, daqui a pouco vai ter uma banda que vai te chamar para cantar no barzinho, tu vai cantar no barzinho, aquela banda vai dar certo, vai ter que ir para uma outra banda, vai cantar com outra banda, vão te chamar para um festival, vai fazer sucesso, vai tocar no Planeta Atlântida, até tu tocar
no Maracanã lotado. Essa é a vida dos seres humanos. Se a gente ficar nessa ilusão que a gente vai ser sempre essa pessoa mais rica, mais poderosa, mais bonita, mais legal lá no futuro, até chegar aquele dia a gente vai sofrer de maneira desnecessária, Totti. Uma bela dica. E, na verdade, tudo que a gente conversou aqui, não só para mim, para as pessoas, com certeza vai servir para uma bela reflexão. Fernando, eu quero te agradecer pelo teu tempo, Muito obrigado. por dividir teu conhecimento e tuas reflexões. Convido a todo mundo para procurar o aplicativo, né, do Fernando e conhecer mais sobre os cursos que ele faz também. Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu acho importante compartilhar conhecimento e é esse o propósito do programa. Obrigado. Eu que agradeço, tá de parabéns, adorei a nossa conversa, conta comigo para encontros futuros. Obrigado. E todos vocês também que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Eu espero que vocês tenham aprendido novos conceitos e principalmente estejam abrindo aí a mente para refletir novos caminhos. Não percam os próximos programas, onde a gente vai continuar explorando novas ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. E claro, lembrem de nos seguir nas redes sociais também. Até o próximo Open Insights. Tchau!